Sejam bem-vindos, senhores. Professor Thiago Oliveira. Vamos iniciar mais um aulão. Como prometido, eu falei, cada 1000 visualizações, o professor lançarem uma aula nova. Quinta-feira bateu 1.300, né? Menos de uma semana bateu 1000 visualizações, já estamos indo aí para 1.700. O professor vai cumprir com a palavra. Então sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Aqui é um projeto de mudança de vida, um projeto que está entregue ao nosso Senhor, nosso Salvador, e aqui a gente vai mudar vidas. Aqui você vai conseguir a sua tão sonhada estabilidade, o seu tão sonhado cargo público, e você vai ingressar na Polícia Militar do Estado do Maranhão, perfeito? Vamos iniciar com a palavra do nosso Senhor, rapidinho. Ele dá sabedoria aos que são honestos e protege os que vivem uma vida sem mancha. Ele ajuda os que fazem a justiça e protege os que são fiéis a ele. Tá bom, pessoal? Provérbioszinho rapidinho. Aqui, pessoal, o professor ensina teoria em cima de questões. Então não se preocupe se você ver aqui, você visualizar conteúdos que você não viu ainda, não se preocupe. O professor vai te ensinar toda a teoria, todo o Estatuto dos Militares do Maranhão em cima de questões, perfeito? Professor, eu já tenho uma noçãozinha, eu já venho estudando há um tempo. Aí você que já tem uma boa noção, qual é aqui a sua obrigação? Você tem que baixar o material da aula que está na descrição do vídeo, eu vou deixar o material, aí você resolve todas as questões, anota o gabarito, depois você volta para a aula e assiste um a um para ver como é que estão os seus conhecimentos, porque o que eu vou passar aqui vai cair no dia, pessoal. Hoje o que eu vou passar, porque eu estou passando muita atualização hoje. A gente vai estudar a parte do desligamento do serviço ativo, em que nós tivemos muitas atualizações importantes aí para a tua prova. Então vamos lá. Primeira questão, ó. A transferência para a reserva remunerada e a reforma são forma de desligamento do serviço ativo e acontecem a pedido do militar ou ex officio. Senhores, nós vamos tratar muito hoje dessa parte do desligamento do serviço ativo. É aquele momento que o militar ele deixa de ser policial ativo, de ser militar ativo, e ele vai para inatividade em alguns casos, tá bom? Que é o que a gente vai tratar hoje. Tem casos, é claro, que ele sai da corporação, né? Tem casos aí de desligamento do serviço ativo, né? Nós vamos estudar transferência para reserva remunerada, nós vamos estudar demissão, nós vamos estudar reforma, nós vamos estudar perda do posto da patente, nós vamos estudar licenciamento, exclusão à bem da disciplina, deserção, falecimento, extravio, perfeito? Tudo isso faz parte do desligamento do serviço ativo. Então, falando em desligamento do serviço ativo, acontece nessa situação: demissão, deserção, falecimento, extravio. Hoje nós vamos focar na transferência para a reserva remunerada e a reforma, tá bom? Nós vamos tratar dessas duas hoje. Cada aula que eu vou trazendo a gente vai tratando de outras, tá bom? Professor, por que a gente não trata logo tudo? Senhores, é um conteúdo gigantesco, extremamente técnico. Se você pegar um professor, por mais que ele seja da área jurídica, e ele não dominar isso aqui, ele não entender a lógica disso aqui, ele vai se perder nesses artigos, porque realmente, pessoal, é muito complexo. Mas hoje eu vou tentar passar para vocês de uma forma técnico-jurídica, é óbvio, conforme a banca de vocês, a Sebrasp, de forma que vocês vão conseguir aprender com bastante objetividade, perfeito? O objetivo aqui não é dificultar a sua vida, mas sim facilitar. Senhores, então vejam, ele pergunta se ele fala da reserva remunerada e a reforma, certo? Ele está perguntando aqui, ó, a transferência para a reserva remunerada e a reforma são forma de desligamento do serviço ativo. O militar é desligado do serviço ativo. E acontecem a pedido do militar ou ex officio. Ex officio, senhores, é por força da lei, tá bom? Ele vai nem que não queira, é compulsório, ele não precisa pedir, certo? Não precisa nada, vai por força da lei. Senhores, essa primeira questão ela é interessante e é claro que ela está errada. Por quê? Quando a gente fala, senhores, da reserva remunerada, e a gente fala da reforma, professor, eu ainda não sei o que é reserva remunerada e eu não sei o que é reforma. Senhores, essas duas situações a gente já estudou em aulas passadas, por isso que você precisa de pré-requisitos. Sem pré-requisito, você não consegue compreender o estatuto, você não consegue aprender e estudar da forma correta. Então aqui, pessoal, são situações de inatividade. O que significa? Nessas duas situações aqui, o militar ele está inativo, ou seja, ele está aposentado, ele está em casa, descansando. Acabou aqui a carreira se encerrou. Por quê? Porque a carreira militar é privativa do militar ativo. Beleza, então sempre que falar militar da reserva e militar reformado, eles estão aposentados, eles estão em casa. Mas
como que ele sai dessa situação para essa situação? Como é que isso acontece? É o que a gente vai ver hoje, beleza? Então lembra, reserva remunerada e reforma militar aposentado, perfeito? A reserva remunerada, senhores, lembra que o militar ainda pode ser convocado para o serviço ativo, é a principal diferença. Beleza, professor, eu sei que o cara está aposentado, são as duas formas de aposentadoria, beleza. Mas qual é a principal diferença para a gente não confundir o militar da reserva remunerada? É como se ele estivesse no banco de reserva. Aqui a seleção, ó, ele está no banco de reserva. O técnico pode vir aqui a qualquer momento e colocar ele em campo. Ó, vamos convocar, tá bom? Tá precisando convocar, convoca. Ele vai voluntariamente. Já o militar reformado, ele tá igual o Neymar. O Neymar não viajou agora, ele não conseguiu viajar agora, né? Nesse último jogo, porque ele tá lesionado. Ele não tem como entrar em campo. Ele tá dispensado ali do serviço. Ele não tem como mais voltar para o serviço ativo, perfeito? Não falando que o Neymar não vai voltar a jogar, pessoal. Eu espero que volte, né? Se Deus quiser, vai jogar pelo menos um jogo aí, mas é mais ou menos essa a ideia. Ele não pode mais ser convocado, ele está definitivamente dispensado de prestar serviço na ativo, reformado, perfeito? Da reserva a qualquer momento. Ele pode entrar, ele é o Hendrick aí, né? Tá ali, só esperando ali o momento, né? Caso seja necessário, perfeito? Show de bola, né, pessoal? Ok. Aí ele fala assim, ó. E acontecem a pedido, ou seja, o cara pede, um exemplo aí para reserva ou para reforma, ou vai por força de lei, porque preencher algum requisito legal. Aqui está errado. Por quê? Quando fala de reserva remunerada, senhores, essa aqui tanto pode ser a pedido, o militar pede para ir para casa. Como é que pede, professor, para ir para casa? É só preencher o requisito, tá bom? Os 35 anos de serviço, antigamente era 30, né? Veio a reforma aí da Previdência, aumentou para 35, né? E também, pessoal, ó, a reserva remunerada, ela pode acontecer ex officio. Ou seja, você vai nem que você não queira. Perfeito? Nem que você não queira. Você está completando uma determinada idade já, né? Não está conseguindo mais tirar o serviço de uma forma segura, talvez você possa ser transferido para a reserva remunerada de ofício, né? Nem que você não queira, você vai por força de lei. Já a reforma, pessoal, ela não tem modalidade a pedido. Ó. Se eu colocar aqui, ó, a pedido, estará errada, totalmente incorreta. Não existe a pedido, não tem. Coloca aí um OBS bem grande. Ela não pode. Aqui ele generalizou, ele falou, ó, e acontece, ou seja, tanto a reserva como a reforma, a pedido ou ex officio. Não, a reforma não tem modalidade a pedido. Ela só acontece ex officio. Por que, professor, que a reforma ela só acontece ex officio? Senhores, porque a reforma ela vai ser aplicada somente quando o militar ficar velho, vai atingir determinada idade, né? Tem que ir para a reforma. Quando ele estiver doente, está com enfermidade grave, ele vai para a reforma, né, pessoal, como punição, tá bom? Ah, professor, mas a reforma acabou lá no Código Penal Militar. Pessoal, se cobrar o Código Penal Militar para vocês, eu vou falar sobre a reforma lá no Código Penal Militar, tá bom? Mas eu tenho reforma administrativa em alguns estatutos. Isso já é um nível de aprofundamento maior, perfeito? Mas entenda que sim, é uma reforma como punição. Então, ou o cara tá ficando velho, ou o cara tá doente, ou o cara tá sendo punido, né? Então, é só você lembrar assim, o bizu do professor, ó. Ninguém pede para ficar velho, ninguém pede para ficar doente, ninguém pede para ser punido. Por isso que ela não tem a pedido, ela vai por força da lei, né? Quando preenche algum requisito legal. Né? Nem que você não queira, perfeito? Vai acontecer, você vai ser reformado. Show de bola? Então lembra disso. Professor, vamos tirar a prova, né? Vamos sim. Então tá aqui, pessoal, ó. Desligamento ou exclusão do serviço ativo, essa é a parte mais técnica do estatuto. Ela vai cair porque teve atualização. Ela é pouco cobrada por ser muito técnica, certo? Mas como a gente teve muita atualização aqui, a CESP vai ver e vai cobrar. Então veja, o desligamento ou exclusão do serviço ativo será em consequência de transferência para reserva remunerada, demissão, reforma, perda do posto da patente, licenciamento, exclusão a bem da disciplina, deserção, falecimento, extravio após a conclusão do IPM, que é policial militar. Perfeito, senhores? Show de bola. Deixei vermelhinho aqui o que a gente vai trabalhar hoje. Aí veja, pessoal, nós estamos tratando, né, aqui do militar da reserva e o reformado só revisando para vocês. Lembra que o servidor público militar, ou ele é militar ativo, ou ele é militar inativo, ok? E nós vamos ver hoje justamente isso aqui, ó, reserva remunerada e reformado. Qual a principal diferença? O militar da reserva, ele está sujeito à convocação, já o reformado, ele está dispensado definitivamente
de prestar serviço na ativa, beleza? Essa é a principal diferença, só para a gente relembrar. Mas o aluno que já está comigo desde a primeira aula, ele já tem pré-requisitos, né? Mas você pode ter pousado aqui de paraquedas. Senhores, então vejam, a transferência para a reserva remunerada, a passagem do militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada, se efetua, tanto pode ser a pedido, o militar vai pedir, completei meus 30 anos ali, meus 35 anos de serviço, sendo que 30 anos foi de serviço militar, né? Já posso pedir, vou para casa, me aposentei, completei meu tempo, beleza, você pediu, show. Mas ela pode acontecer também ex officio, tá bom? Você vai por força de lei, não tem jeito. Você chegou a uma determinada idade, né? Você tem que se aposentar, perfeito, pessoal? Só um exemplo aqui, a gente vai ver tudo isso aqui. Já o militar reformado, a passagem do militar à situação de inatividade mediante reforma se efetua ex officio. Ele só fala isso. Não existe aqui no nosso estatuto uma modalidade que ele chega e vai pedir. Não, tá bom? Ela se efetua ex officio. Show de bola? Algumas legislações, né? Porque o estatuto, ele é uma lei estadual. Cada estado tem sua polícia militar, cada estado tem seu estatuto. Alguns estatutos ainda colocam a palavra somente, para deixar mais amarrado, somente. Aqui ele só fala, mediante reforma se efetua ex officio, fica subentendido, tá bom? Até porque você não vai achar nenhuma situação que ele vai pedir para ser reformado. Perfeito, senhores? Então, esse quadrinho aqui é para você salvar. Aqui é o quadrinho de quem é raiz, né? Quem nasceu antes da IA, né? Agora, o pessoal gosta de material didático, quem quiser guardar, tá aí, tá bom? Ó, reserva remunerada, vamos colocar aqui rapidinho. Reserva remunerada pode ser tanto a pedido, né? O militar solicita voluntariamente, ou pode ser ex officio, né? Uma concessão compulsória pela administração, por exemplo, quando ele atinge uma idade limite ali, que ele já tem que ir para casa, tá velhinho, não enxerga mais bem, né, pessoal? E nós temos a reforma, que ela é de ofício, é a única opção, ó, só ocorre de ofício. O cara fica incapaz, inválido e por aí vai. Perfeito, senhores? Quem quiser salvar o mapa mental, eu vou botar muito no meu Instagram os mapas mentais, perfeito? Para quem quiser. É só você seguir o Instagram do professor, quem quer mapas mentais, quem quer saber quando o professor vai lançar novas aulas, é só seguir, ó, @prof. Opa. Você já segue aí, ó, prof. TH Oliveira. Já segue o professor para novidades. Oliveira. Prof. TH Oliveira. Beleza. Então, senhores, deu para entender aqui, né? Deu para entender. Calma que a gente vai devagar aqui, a gente vai tratar de um por um. Você vai entender como que acontece a transferência para a reserva remunerada, como que acontece a reforma. Eu vou explicar para vocês no passo a passo, não se preocupem. Vamos agora evoluir. Vamos para a nossa segunda questão. Ó. A transferência para a reserva remunerada será concedida mediante requerimento do militar. Se ele está falando mediante requerimento, ele está falando de qual reserva, pessoal? É a pedido ou ex officio? É a pedido, ele vai pedir requerimento, né? Com remuneração integral, a do posto ou graduação. Pessoal, posto é o grau hierárquico do oficial, graduação o grau hierárquico da praça. Então vejam, com remuneração integral, a do posto ou graduação que o militar possui por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 anos de serviço, dos quais, no mínimo, 30 anos devem ser de exercício de atividade de natureza militar. Certo ou errado, senhores, aqui? Senhores, aqui está certo. É exatamente o requisito para você pedir para ir para casa, para você pedir para ir embora. E aqui ele traz uma situação que o militar ele vai receber uma remuneração integral. O que que significa? Se o militar ganhava 8 mil quando ele estava na ativa, quando ele se aposentar, ele vai ganhar os 8 mil dele, tá bom? Ele vai ganhar o seu salário inteiro da mesma forma que ele estava ganhando, seu subsídio ali. Perfeito, pessoal. Basicamente é isso. Então ele veja, ó, com remuneração integral, vai receber integralmente o subsídio do posto da graduação, se ele for oficial ou praça. Por possuir, ó, por ocasião da transferência para a inatividade, então para você ir com remuneração integral, você quer ir para casa recebendo remuneração. Você quer ir para casa com remuneração integral. Basta que você tenha isso aqui, ó. Você tem que ter 35 anos de serviço. 35 anos de serviço. Então vocês já podem fazer o cálculo com quantos anos vocês vão se aposentar. E o ano, pega desse ano,
Pega de 2027, né, que é basicamente, eu acho que quando vocês vão tomar posse, né? Então vocês vão ter 35 anos de serviço. E é claro, vocês terão que ter 30 anos desses 35, contado daqui já, tá bom? Desses 35, pessoal, 30 anos tem que ser atividade militar. Atividade militar. Professor, e os outros 5 anos, professor? Porque tem que ter 35. Por que ele fala que só 30 tem que ser de atividade militar? Porque se você tiver trabalhado fora, você trabalhou na iniciativa privada, você já era servidor civil, você trabalhava em outra área, já contribuiu, você pode trazer 5 anos de fora. Se você quiser, se você tiver 5 anos aí de carteira assinada, 5 anos em outro serviço, você traz, tá bom? Para poder somar esses 35. O importante é que pelo menos dos 35, 30 anos, pelo menos seja de atividade militar que você vai prestar para a Polícia Militar do Maranhão. Basicamente é só isso aqui, pessoal. Professor, existe uma forma de eu ir para a reserva com remuneração proporcional? É isso que a gente vai ver, tá bom? Aqui a regra que ele colocou foi da remuneração integral, ó. Então veja, ó, a passagem do militar à situação de inatividade mediante transferência para a reserva remunerada se efetua a pedido e ex officio. O artigo 119, ele vai trazer primeiro as que é a pedido, tá bom? Que é esse caso aqui, que o militar pede, ele faz um requerimento. Então veja, ó, mediante requerimento, nos seguintes moldes, você pode ir com remuneração integral ou você pode ir com remuneração proporcional. Quando é que você vai com remuneração proporcional? Senhores, é simples. Quando você não bater o tempo que está no inciso primeiro, você não completou os 35 anos de serviço, né? Basicamente é isso, você não atingiu o tempo mínimo. E aí, professor, como é que acontece aqui? O que acontece? Eles fazem um cálculo, pessoal, e você vai de acordo com o tempo que você contribuiu, tá bom? Para você ter o seu subsídio integral, você tem que trabalhar 35 anos. Se você foi para a reserva antes desse tempo, você vai receber, eles vão fazer um cálculo proporcional ao tempo que você trabalhou. Ah, professor, quer dizer que eu estou ali com meus 10 anos na PMMA. Eu posso pedir minha reserva remunerada e receber proporcional ao tempo que eu trabalhei? Não é assim, não é assim que acontece, pessoal. Não é tão simples assim. Existem situações específicas, tá bom? Que nem tem no estatuto, tem outra lei que nem está no edital de vocês e que pode acontecer de você ir para a reserva, como quem pega a regra de transição e por aí vai. Mas aí também já é mais aprofundamento. A gente precisaria de mais tempo, de uma aula mais complexa para você entender. No momento, você só precisa saber o que é letra da lei. Eu quero só que você entenda que você pode ir com remuneração integral, a reserva a pedido, como também existe a possibilidade de ir com remuneração proporcional ao tempo de contribuição, caso você não tenha atingido o tempo estipulado por lei. Beleza? Então, para ir com remuneração integral, pessoal, do posto ou graduação, ó, então veja, ó, vamos ler aqui, ó. A transferência para a reserva será concedida mediante requerimento nos seguintes moldes: com remuneração integral do posto ou graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, desde que cumprido o tempo mínimo, que é de quê? De 35 anos, dos quais no mínimo 30 anos devem ser de exercício de atividade de natureza militar. Como também pode ser por remuneração proporcional. No momento, eu quero que você entenda que tem os dois tipos. Tanto pode ser com remuneração integral, como com remuneração proporcional. A proporcional ela ocorre quando? Quando você não atinge o tempo mínimo a que se refere o inciso anterior. Esse tempo mínimo de 30 anos, 35 anos de serviço, no mínimo 30 anos de atividade de natureza militar. Show de bola, pessoal? Padrão. Vamos continuar. Vamos agora para a nossa terceira questão. Vamos com tudo, pessoal. Vamos com tudo que a gente está evoluindo. Aqui, vocês, meus alunos, vocês fazem parte da elite da legislação da Polícia Militar do Maranhão. Vocês pegando isso aqui, vocês vão sair na frente de muita gente. Porque se o edital trouxer mais leis extravagantes, direitos humanos, constitucional, ela não vai tirar isso aqui. Sempre cai o estatuto. Se você dominar ela antes dos demais candidatos, eles vão se aperrear, porque eles vão ter que aprender tudo isso aqui é complexo, e ainda vão ter que aprender as novas leis que irão entrar no concurso. Então, pessoal, domine isso aqui o quanto antes, perfeito? Domine isso aqui para ontem, eu vou ajudar vocês nessa caminhada. Vamos lá. Sérgio é major da ativa da Polícia Militar do Maranhão. Já anota as principais informações. Primeiro, ó, ele é oficial, ele é major. Ele é major do serviço ativo, beleza? Já anota. Ao completar 65 anos de idade, ele é major e completou 65 anos de idade. Sempre que bota idade, pessoal, tem alguma coisa que ele quer que você saiba. Então, vamos lá, eu tenho um major
ele é ativo, ele tem 65 anos. Beleza? É notificado pelo órgão de pessoal da corporação sobre a sua iminente passagem para a inatividade. Inconformado, Sérgio protocola um requerimento administrativo argumentando que, por pertencer ao círculo de oficiais superiores, o Estatuto lhe garante o direito de permanecer no serviço ativo até atingir a idade limite de 67 anos. Nessa situação, o argumento do major está juridicamente correto, uma vez que a transferência compulsória para a reserva remunerada de todos os oficiais superiores da referida corporação ocorre apenas aos 67 anos de idade. Senhores, primeiro, se você não tem pré-requisitos, se você não está estudando com o professor desde o início, você já fica perdido, porque você não vai saber nem quem são os oficiais superiores. Lembra, nas primeiras aulas eu ensinei para vocês quem são os oficiais subalternos, são os tenentes. Eu expliquei quem era o oficial intermediário, que é o capitão PM, né, oficial intermediário, e os oficiais superiores, que é quem? O major, tenente-coronel e coronel, são oficiais superiores. Aqui, pessoal, ele tinha 65 anos de idade, né, e disse que... E o órgão de pessoal falou assim, ó, você vai ser transferido para reserva remunerada, porque você atingiu a idade limite. Ele está falando que não se aplica a ele por ele ser oficial superior. Quer ver, ó? Vamos lá, ó. Vamos de novo, ó. Inconformado, aqui, ó. Sérgio protocola um requerimento administrativo argumentando que, por pertencer ao círculo de oficiais superiores, o Estatuto lhe garante o direito de permanecer no serviço ativo até atingir a idade limite de 67 anos. Como é que funciona, pessoal? Nós tivemos uma atualização, aqui está no artigo 120. O artigo 120 é quando você vai para a reserva ex officio, você vai nem que não queira, que não é a pedido. E aí, senhores, a nova atualização, ela trouxe uma diferenciação, tá bom? Tem a regra para oficial e tem a regra para os praças, que é a idade limite que ele pode permanecer no serviço ativo. Para o oficial, senhores, se o cara for coronel, é uma regra, tá bom? Para o coronel, ele pode ficar até 67 anos, somente para o coronel. Perfeito? Os demais postos, o que sobrar, ele tem que ir com 65, tá bom? Os demais postos, ou seja, o tenente-coronel, major, né, e por aí vai, perfeito? Eles têm que ir com 65. Ele aqui, pessoal, o Sérgio, ele é major, tá vendo? Aqui em cima, ó, ele é major. Logo, ele entra aqui na regra dos demais postos, tá bom? Para ficar até os 67 anos, ele teria que ser coronel, último posto da carreira. E para as praças, professor, para as praças, 65 anos, tá bom? Que é o que pode cair na tua prova. 65 anos. Quer ver, pessoal? Ó, vamos aqui com o professor, ó. Tá aqui, ó. O policial militar será compulsoriamente transferido para a reserva remunerada quando atingir as seguintes idades limites. Para oficiais, senhores, o coronel, ó, ele tem uma regra só dele, 67 anos. Completou 67 anos, ele vai o quê? Ele vai compulsoriamente. Tem exceção, a gente vai ver que quando o cara é subcomandante-geral ou comandante-geral, nós vamos ver algumas exceções, mas a regra é essa aqui, 67 anos, perfeito? Já os demais postos aqui, ó, 65 anos de idade. Perfeito, senhores? Antigamente, você pode abrir o seu estatuto, ele listava uma idade. Para o major era uma idade, para o capitão era uma idade, tenentes também tinham uma idade específica, tá bom? Foi revogado. Essa aqui é a regra atualizada, perfeito? Está atualizada aqui, já o professor pesquisou. Essa é a regra atualizada. Então veja, ele não é major? É major. Então ele vai entrar aqui, tá bom? Nessa regra dos demais postos, que é 65 anos. Perfeito, pessoal. Logo, a nossa terceira questão, ela se torna errada. Por quê? Porque ele falou assim, ó, o argumento do major está juridicamente correto, uma vez que a transferência compulsória para a reserva remunerada de todos os oficiais superiores da referida corporação ocorre apenas aos 67 anos de idade. Não está errado que ele é oficial superior, ele é oficial superior. Porém, pessoal, a regra dos 67 anos de idade é só para o oficial superior coronel, tem que ser coronel, tá bom? Depois do major, ainda tem um tenente-coronel, né, pessoal? Então é só se ele for coronel, beleza? Como ele é major, ele entra na regra dos demais postos, basicamente é isso, perfeito? E as praças, senhores, 65 anos, tá bom? Mesma idade aqui dos demais oficiais.
65 anos. Beleza, tá fácil, professor, estou conseguindo manter aqui o padrão. Então, a terceira questão, você vai marcar errado. Vamos agora para a nossa quarta questão. Ainda estamos aqui no desligamento do serviço ativo, né? Beleza. João, policial militar do estado do Maranhão, conta com exatos 8 anos de efetivo serviço na corporação. Então, sempre coloca, senhores, ó, eu tenho o João, que aí facilita, ó. O João, ele é PM, ele não fala se é oficial ou praça, tá bom? Mas coloca aí que ele tem 8 anos de serviço na corporação. Com o objetivo de atuar no Poder Legislativo, o João registra formalmente a sua candidatura a vereador. Opa, ele é candidato a cargo eletivo. Nessa situação hipotética, conforme dispõe o Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão, João será agregado pela autoridade superior para concorrer no pleito eleitoral e, caso ele seja eleito, passará automaticamente para a inatividade no ato de sua diplomação. Senhores, aqui essa questão é muito fácil. Professor, o policial militar, ele pode ser candidato a cargo eletivo? Senhores, vocês devem ver vários exemplos. No estado de vocês, no Maranhão, o professor não conhece nenhum, mas talvez vocês conheçam algum militar que seja vereador, que seja deputado estadual, deputado federal. Tem casos até de senadores, né? Se eu não me engano, no Rio Grande do Norte tinha um capitão que virou senador, né, da República. Então, é possível sim. Aí fica a pergunta, professor, se ele vai se candidatar a um cargo eletivo, ele vai ser vereador, ele deixa de ser policial militar? Opa, professor, sei lá, tocando aqui, ele deixa de ser policial militar? Depende, pessoal, depende. Qual é a regra? Essa questão aqui, ela tá errada e eu vou explicar para vocês o porquê, o motivo, e eu vou listar a regra para vocês, eu botei bem aqui. Ó, são alistáveis como eleitores todos os policiais militares. Os militares alistáveis são elegíveis atendidos às seguintes condições. Então veja que ele trata do militar que vai se candidatar a cargo eletivo. Você tem que lembrar da regra dos 10, tá bom? A regra do 10, tem que lembrar. Número 10, sempre que se falar no militar que quer ser candidato, tem que lembrar do 10. Por quê, senhores? Se ele tiver menos de 10 anos, ele vai se afastar da atividade. Se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ficar agregado. Professor, beleza. Porém, eu não entendi. A gente tem que fazer a correta interpretação, né? A hermenêutica gramatical aqui, às vezes, não é o bastante para a gente compreender. E aí a gente vai precisar da interpretação aqui do Supremo. Por quê? Quando fala assim, ó, contar com menos de 10 anos de serviço, aí ele fala assim, ó, deverá afastar-se da atividade. Às vezes o candidato aqui que está estudando, ele acha que ele vai só se afastar do serviço, depois ele volta, né? Mas não é assim, senhores. O Supremo Tribunal Federal, ele já tem um entendimento sobre essa questão do militar com menos de 10 anos, tá bom? Quando ele fala deverá afastar-se da atividade, veja só o que o STF entende, ó. O STF interpreta a expressão afastar-se da atividade como um afastamento definitivo, com o rompimento do vínculo militar. Portanto, não se trata de agregação, licença, afastamento temporário, nem passagem para a reserva. O que significa, pessoal? É afastamento definitivo. O cara não tem mais vínculo nenhum com a instituição. O cara vai para fora mesmo. Ele não é mais militar, não é mais policial militar. Acabou. É uma escolha que ele tem que fazer. Se ele tem menos de 10 anos, ele já sabe. Eu vou me candidatar, mas eu não sou mais policial militar. Acabou meu vínculo com a instituição. Tá bom? Inclusive, tem candidatos que conseguiram ganhar, né? Foram eleitos, né? Não vou citar nomes, que ele tinha menos de 10 anos, né? E mesmo assim ele ainda usa às vezes, né, a graduação dele ali, né, o posto, por exemplo, porque quando ele é candidato ele não pode usar o posto e a graduação em atividade político-partidária, aí não, mas quando ele é candidato, beleza. Mas ele não é mais policial, ele não tem mais vínculo, porque ele foi antes do tempo, perfeito? Então se o cara tem menos de 10 anos, só lembra disso aqui, ele não é mais policial, ele cortou o vínculo, ele não é mais militar, com menos de 10 anos, tá bom? E se tiver mais de 10 anos? Quando ele tem mais de 10 anos, pessoal, aí eu não tenho o vínculo cortado. O que acontece é que ele vai se afastar do serviço, ele vai ficar agregado, né? A agregação que vai ser feita pela autoridade superior. E caso ele seja eleito, ele vai automaticamente, tá bom, pessoal, no ato da diplomação para a inatividade. Ou seja, ele vai para a reserva remunerada.
beleza? Com proventos proporcionais, é óbvio, né? Então vamos supor, sou o professor Thiago Oliveira, vou me candidatar a cargo eletivo, sou militar. Se eu tenho menos de 10 anos, o que acontece? Acabou, não sou mais policial, não sou mais militar, eu me afasto da atividade, acabou meu vínculo com a instituição. Agora eu tenho mais de 10 anos, né, que ele fala, ó, mais de 10 anos. O que acontece? O que acontece? Eu registrei minha candidatura, tá bom? Registrei minha candidatura, o que acontece? Eu vou ser agregado, eu deixo de ocupar vaga na escala hierárquica do meu quadro. Eu não ocupo mais vaga na instituição, eu continuo sendo militar, eu tenho um vínculo com a minha instituição. O que acontece é, como eu vou me afastar, porque eu vou trabalhar na minha campanha, vou passar um tempo fora, para eu não ocupar a vaga na escala hierárquica do meu quadro, uma vaga que eu nem estou exercendo a função, a polícia só fala assim, ó, pode ir, meu irmão, vá ser feliz, vá se candidatar, só que tu não vai ocupar a vaga aqui na escala. A tua vaga vai ficar aberta para outro militar ocupar. Basicamente é isso que a lei fala. E faz sentido, imagina. Tu vai se candidatar a um cargo eletivo, tu vai passar um monte de tempo afastado, né, para fazer tua campanha, aí tu ainda quer ocupar a vaga enquanto tem um militar que está trabalhando, não faz sentido. Por isso que ele fala que o militar vai ficar agregado. Ah, professor, não entendo para que serve a agregação, nunca ouvi falar. Sempre que falar de agregação, é só isso, você não ocupa vaga no seu quadro ali, né? Você deixa de ocupar vaga ali na instituição. Por quê? Imagina que você é capitão, certo? E a lei prevê que eu só posso ter 50, né? 50 capitães na ativa. Só que tem um primeiro tenente lá que quer sair capitão e ele precisa de vaga para ser promovido a capitão. Aí tem lá 50 cadeiras lá que já estão ocupadas. Imagina que cada cadeira é um capitão. Só pode ter 50 sentado lá nas 50 cadeiras. Só que um desses vai ser candidato a cargo eletivo. Ele vai se afastar do serviço. Logo, ele levanta da cadeirinha dele e vai-se embora, né, fazer a campanha dele, a cadeira dele fica vaga. Aí pode vir um cara lá, o primeiro tenente, ser promovido naquela vaga que está aberta em decorrência do militar que foi ser candidato. Ele vai ficar agregado porque ele vai ficar afastado. Mas que é justo, né, pessoal? É muito justo, beleza? Então a agregação é isso, você deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, né? Nela permanecendo sem número. É basicamente isso, beleza? Show de bola? Aí ele fala aqui, ó, tu vai ser agregado, né, pela autoridade superior. A agregação é quando tu registra, né, a partir do registro da candidatura. Se você for eleito, o que acontece? Professor, ganhei, graças a Deus deu certo. Se você for eleito, no ato da diplomação, tu vai para a reserva remunerada com proventos proporcionais ao tempo que você contribuiu. Se você tinha ali 15 anos já de instituição, né, você tinha 15 anos de carreira, você vai receber proporcional aos 15 anos que você trabalhou. Basicamente é isso. Show de bola? Beleza, senhores. Então veja, ó. Artigo 120. O policial militar será compulsoriamente transferido para a reserva remunerada. Então aqui, pessoal, é compulsória, tá bom? Que não é a pedida, até porque ele não pediu, ele tá indo porque ele foi eleito, né? Então veja, ó, para a reserva remunerada quando, ó, tiver sido eleito e diplomado em cargo eletivo. Quando ele for diplomado, ele vai ser transferido para a reserva remunerada, claro, vai receber proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao tempo que ele trabalhou. Beleza, pessoal? Então lembra da regra dos 10. Se tiver menos de 10, você afasta da atividade. Se tiver mais de 10, registrou a candidatura, agrega. Se for eleito, automaticamente ele vai para a reserva remunerada no ato da sua diplomação. Beleza? Ele vai para a inatividade. Via das dúvidas, pessoal, é letra da lei, tá bom? Ele fala inatividade, beleza? Apesar de ser reserva remunerada, ele fala inatividade, tá bom? Então bota inatividade quando for cobrado lá no item, beleza? Qual é o erro aqui? Ele tinha 8 anos, né, pessoal, de efetivo serviço, né? E ele fala assim, ó, conforme dispõe o estatuto, ele será agregado. Não, pessoal, ele tinha que ter mais de 10 anos. E cuidado, eu sou muito letra da lei, pessoal, e a CESP cobra isso aqui muito letra da lei. Ele fala menos de 10 anos e mais de 10 anos. Ele fala 10 anos ou mais aqui? Não, ele fala mais de 10 anos. Ele não fala 10 anos ou mais, é mais de 10 anos. Então vá pela literalidade. Perfeito? Beleza? Então deu, né? Vamos lá para a nossa quinta questão. Quinta questão aqui. Vamos com tudo, pessoal. Vamos com tudo. Vamos aqui que agora, ó, vocês fazem parte da elite da legislação da Polícia Militar do Maranhão. Você que vai abraçar o projeto aqui, você faz parte da elite junto com o professor Thiago Oliveira, tá bom? E vai valer a mesma regra. Quando esse vídeo bater 1000 visualizações, eu já vou lançar o próximo vídeo de continuação.
Então, quer que o professor lance novas aulas? Está na tua mão. Copia o link, compartilha com o teu amigo que está estudando, compartilha no grupo de estudo. O professor tem um grupo de estudo também do professor. Quem quiser entrar, lá tem materiais gratuitos, semanais. É só ir na descrição do vídeo, já tem um link. Você clica em cima, vai direto para o grupo do professor. Já tem quase 200 pessoas lá. Eu acabei de criar, o grupo é novo. Toda semana eu solto questões, solto materiais com teoria. Vou fazer videoaula, vou fazer reunião pelo Google Meet, ajudando vocês a montar plano de estudo. Tudo isso vai ter lá no grupo. Então não perde tempo, quer ser aprovado, já entra logo lá no grupo, perfeito? Vamos lá para a nossa quinta questão. Fábio, policial militar da ativa do estado do Maranhão, conta com 12 anos de efetivo serviço na corporação. Opa, eu tenho o Fábio, eu sempre anoto, pessoal, bizu de prova, sempre anote as informações. O Fábio é militar ativo, né? Ativo. Beleza. O Fábio é militar ativo, beleza. Ele tem 12 anos de serviço. 12 anos de serviço. Decide ingressar na vida política. Opa, vai ser candidato, né? Candidato. Fábio lançou-se candidato a cargo de vereador em seu município, cumprindo todas as exigências da justiça eleitoral. Senhores, como ele tem 12 anos, ele vai precisar, senhores, se afastar do serviço, ele vai sair da instituição? Claro que não, né, senhores? Vocês já sabem disso, eu acabei de ensinar. Nessa situação, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão, Fábio passará a situação de agregação, é o que vai acontecer com ele, né? Deixando de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro. A referida agregação será contada a partir da sua diplomação até o regresso à corporação, caso não seja eleito. Senhores, essa questão vai ser o divisor de águas para você, se você está entendendo. O que você marcaria aqui, pessoal? Acabei de explicar, não tem muita dificuldade não, o professor acabou de explicar para vocês. Essa questão aqui é para você matar fácil, né? É para você matar fácil, tranquilamente, mas a lei ela é complexa, pessoal. Não é qualquer um que pega esse estatuto e faz realmente a correta interpretação dele, ele é um pouco complexo. Então aqui, se você chegou até aqui, é porque Deus quer mudança de vida. Eu ensino isso aqui há mais de 10 anos, senhores, então domino tudo. Apesar de cada estado ter suas especificidades, mas o professor tenta sempre trazer o melhor. Senhores, aqui está errado. Por quê? Qual é o erro? Realmente, como ele tem 12 anos de efetivo serviço, ele vai ser agregado sim. Ele deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro. Só que o erro está no final. Ele fala assim, ó, a referida agregação será contada a partir da sua diplomação. Senhores, eu acabei de falar. Quando ele for diplomado, ele já vai para a inatividade, ele já vai para a reserva remunerada, senhores. Quando ele é diplomado é porque ele ganhou, ele já vai ser diplomado, diplomou, ele já vai para a inatividade, tá bom? Ele fala que a agregação militar vai ser agregado quando ele é diplomado. Pessoal, não, é na hora que ele registra a candidatura. Registrou a candidatura, né, lá na junta, se eu não me engano, é lá que faz, ele já vai ficar agregado. A diplomação, quando ocorre, é porque ele já vai para a inatividade. Quando ele é diplomado, ele vai se aposentar de vez, perfeito? Cuidado, pessoal. A CESP já criou uma questão assim, eu copiei isso aqui da CESP, ela cobrou para outro estado. A CESP, pessoal, vai querer prejudicar vocês. A CESP não brinca, mas vocês acharam o professor que vai dar o melhor para que vocês realizem o sonho de vocês. Porque como eu realizei o meu, eu mudei de vida, eu vou mudar a vida de vocês também, pessoal. O professor tem os caminhos aqui. E eu vou ajudar vocês. Eu fiz há pouco tempo uma prova que caía também o estatuto, né, do meu estado. O professor passou agora no Bombeiro, no Ceará. Né, o professor já tinha passado na PM, né, PMCE, passei agora no Bombeiro. E caiu o estatuto depois de muitos anos. E o professor estava muito tempo sem ler o meu estatuto. Mesmo sem ler, eu consegui acertar muitas questões, porque eu sei a lógica da lei. E é o que eu quero passar para vocês, é a lógica da lei, como funciona. Perfeito, pessoal? Então vamos lá. Ó. Aqui, senhores, está errado. O erro é só isso aqui. Ele fala que a agregação será contada a partir da diplomação. Está errado, senhores. Ó, vamos pela lógica. Ó. A agregação é a situação na qual o policial militar da ativa ele deixa de ocupar a vaga na escala hierárquica do seu quadro, nela permanecendo sem número. É aquela situação que eu expliquei. O cara vai passar muito tempo afastado. O cara está de licença para tratar de saúde. O cara é candidato a cargo eletivo. Perfeito? O cara passou muito tempo de licença para tratar de interesse particular. Vai ficar muito longe da corporação. A corporação ela só fala o seguinte, ó, beleza, mas tu não vai ocupar a vaga na escala hierárquica. Eu vou deixar a tua vaga para quem está trabalhando, para quem precisa ser promovido no teu lugar, vai ocupar a tua vaga, beleza?
Aí veja aqui, ó, é a linha M. Olha o que acontece aqui. Ele fala que o militar vai ser agregado nessa situação. Ter se candidatado à carga eletiva desde que conte com mais de 10 anos. É óbvio. Por quê? Se ele tiver menos de 10 anos, ele vai ser agregado? Não. Se ele tiver menos de 10 anos, ele se afasta da função. Ele não é mais policial. Ele só vai ser agregado, é óbvio, se ele tiver mais de 10 anos. E o artigo 106 confirma o que o professor ensinou para vocês, né, pessoal? Aí veja, ó, parágrafo 6º do artigo 106. A agregação do militar a que se refere à linha M, que é o militar que é candidato à carga eletiva e tem mais de 10 anos, né, do inciso 1º do parágrafo 2º desse artigo, é contada a partir do quê, ó, da data do registro como candidato. Data, ó, a agregação é contada a partir da data do registro como candidato, ou seja, data do registro da candidatura, senhores, e não da diplomação. Ó, até a sua diplomação, certo? Ou seja, diplomação só ocorre quando ele é eleito, então vai até a diplomação. Por quê? Porque quando ele é diplomado, ele já vai para a inatividade, tá bom? Ou o regresso à corporação se não for eletivo. Aqui, pessoal, acho que houve um erro de digitação. Se não for eleito, tá bom? Ele quis colocar aqui, mas como está sendo portal oficial, eu deixei assim, tá bom? Por quê? Porque ele só regressa à corporação se ele não for eleito. Geralmente, quando o militar ele não é eleito, eles dão 2 dias ou 3 dias para o militar se recuperar e depois ele volta para o serviço. Aqui eu não achei o prazo, tá bom? Só estou dando um exemplo. Então ele regressa à corporação se ele não for eleito. Se ele for eleito, ele vai ser diplomado e depois ele segue a vida dele, perfeito? Então cuidado, pessoal, cuidado, é muito fácil. Militar que é candidato, ó, candidato à carga eletiva. É só lembrar da regra dos 10. Se ele tiver menos de 10 anos, o que acontece? Menos de 10 anos, ele se afasta, ele sai da corporação. Se ele tiver mais de 10 anos, o que acontece? Quando ele fizer o registro como candidato, o que acontece com ele? Ele vai ficar agregado. Eu vou botar só a sigla, tá bom? Quando você ficar agregado, você vai receber essa sigla no seu nome, AG. Você vai ficar agregado. A partir do que? Do registro como candidato, tá bom? E aí, pessoal, ele vai lá fazer a campanha dele. O que acontece aqui? Se ele ganhar, claro que ele vai ser o quê? Ele vai ser diplomado. Diplomado, vai ter a diplomação. Ele ganhou. O que acontece? A partir do momento da diplomação, ele vai para a inatividade. Perfeito? E se ele não ganhar, pessoal? Se ele não ganhar, não foi eleito, o que acontece? Ele regressa, né? Acontece o regresso à corporação. Basicamente é isso, pessoal, é muito fácil, tá bom? Se a banca cobrar um que ele tem menos de 10 anos, é mais fácil ainda, ó, porque menos de 10 anos, ó, ele pega ali o beco, tá bom? Agora, se ele tiver mais de 10 anos, aí tem que ter cuidado, por quê? Se ele tiver mais de 10 anos, a partir do registro da candidatura, ele vai ser agregado, tá bom? Se ganhar, vai ser diplomado, diplomou, ele já vai para inatividade. Se não for eleito, retorna à corporação, regressa à corporação, beleza? Show de bola? Vocês estão gostando, pessoal, da aula? Tá dando para entender? Tá ficando claro? Se você tá gostando, se a aula tá bacana, você quer a continuação, ajude o professor. O professor também tem um objetivo, que é ser o maior canal de preparação para esse concurso da Polícia Militar do Maranhão. Eu coloquei esse projeto nas mãos do Senhor, porque eu quero mudar vidas, eu quero resgatar vidas, eu quero mudança de vida, eu quero que cada pai de família, cada mãe de família aqui conquiste o seu sonho, estabilidade financeira, para trazer uma vida melhor para os seus filhos, para a sua família, para quem quer que você ame, tá bom? Que é isso, a vida é amar. Então eu tô aqui para te ajudar e eu tenho esse objetivo, com fé no Senhor, eu vou conseguir com a ajuda de vocês. Então curta o vídeo, comente onde você está falando, como você descobriu o canal do professor, quanto tempo você vem realmente se preparando, se dedicando, como você decidiu fazer o concurso da Polícia Militar do Maranhão, porque ajuda a engajar o vídeo. O principal, curta e compartilha, tem que compartilhar, manda no grupo, manda pro colega, que aí dá certo e eu já trago a continuação para vocês, beleza, pessoal? Quem quiser, pessoal, começar a fazer resolução de questões, o professor lançou essa apostila, que é a apostila de 100 questões, aqui é a nossa apostila nível 1,
tá bom? Nível 1 para quem está começando. Então são 100 questões só do Estatuto da Polícia Militar do Maranhão, já está 100% atualizada. O gabarito é 100% comentado e atualizado, todos os pontos que irão cair tem nessa apostila, foco 100% no teu edital, questões exclusivas, o professor que elaborou, o gabarito 100% comentado, mesmo que você não tenha visto nada de teoria, só com o gabarito você consegue entender, porque ele explica cada questão, por que está certo, por que está errado, artigo de referência. Então é mais ou menos assim, ó, ele coloca o gabarito lá no material, depois tem o artigo de referência, em que você vai ter o artigo na íntegra para você ler, depois tem o comentário do professor e um exemplo concreto, tá bom? Então tu vai ter as 100 questões para tu resolver, só no final que vai ter o gabarito das 100 questões para você fazer em forma de simulado. Então quem quiser adquirir, já está disponível, é um material 100% PDF, ou seja, você paga, já recebe na mesma hora no seu próprio WhatsApp. Para você adquirir, é só ir na descrição do vídeo, já tem um link aí, adquirir a apostila, você vai ser redirecionado para o WhatsApp da vendedora. Aí é só falar, ó, eu quero a apostila de 100 questões da PM Maranhão do professor de legislação. Ela vai te passar o Pix, você pode pagar via Pix ou via cartão, tanto faz, tá bom? Professor, quanto está custando? R$35, tá bom? R$35, você já vai ter um material de excelência que vai deixar você em outro patamar. Se você se dedicar a resolver as 100 questões, ler o gabarito, meu aluno, você vai sair na frente de muita gente, você não tem noção o conhecimento que você vai adquirir. Aqui é um material de ouro, focado 100% na banca de vocês, ó, que é o Sebrasp, tá bom? Sempre no padrão Sebrasp já atualizado. Não deixe de adquirir esse material, meu aluno. Invista no seu conhecimento. Às vezes o aluno paga R$400 num curso para a Polícia Militar do Maranhão, tem 150 videoaulas de 40 minutos para ele assistir. Só a legislação deve ter umas 30 aulas de 40 minutos. Aí o aluno vai perder tempo nisso? Não, pessoal, não faça isso. Você vai cometer um erro. Lei, você pega fazendo questões, você pega aprendendo com o professor, vendo a teoria em cima de questões. Então vá por mim, investe na sua aprovação. Você pode passar lá no cartão, pode pagar no Pix. Eu não boto de graça para você esse material, porque eu tenho energia para pagar, eu tenho toda a parte dos meus materiais. Senão eu ainda disponibilizava de graça, como eu boto muitas questões gratuitas no grupo. Mas meu aluno, quer investir na sua aprovação? Adquira esse material. Você vai ver que lá na frente ele vai ser o divisor de água, você vai dominar todo o Estatuto dos Militares do Maranhão de forma simples, objetiva e direta. Perfeito, pessoal? Vendo ali o principal. Show de bola? Então vai na descrição do vídeo e adquire o seu material, beleza? Vamos para a nossa sexta questão. Vamos lá. O governador do estado do Maranhão, visando dar maior celeridade aos processos administrativos da corporação, delegou formalmente ao comandante-geral da Polícia Militar os poderes necessários para formalizar e assinar os atos de agregação dos militares da ativa. Semanas depois, o comandante-geral assinou o ato de agregação de um sargento que havia ultrapassado 1 ano contínuo de licença para tratar de saúde própria. Nessa situação hipotética, o ato administrativo assinado pelo comandante-geral é válido, uma vez que, segundo a legislação estatutária maranhense, a agregação do militar se faz por ato do governador do estado ou de autoridade o qual tenha sido delegados poderes para tal. Aqui, pessoal, é uma questão que ele quer saber sobre competência. Quem é competente para fazer o quê? Quem tem competência para agregar o militar? Quem é que vai efetivar a agregação do militar? Quem é a autoridade competente? E aí, pessoal? O que vocês marcariam nessa questão? Ele fala que o governador é a autoridade competente e ele delegou para o comandante-geral. Ele falou, o ato administrativo assinado pelo comandante-geral é válido, uma vez que, segundo a legislação estatutária maranhense, a agregação do militar se faz por ato do governador ou de autoridade a qual tenha sido delegado poderes para tal. Certo ou errado, pessoal? É óbvio que está correto. Padrão, questão bem elaborada, questão amarradinha. Por quê, senhores? A agregação, ela se faz por ato do governador do estado, ele é a autoridade originária. A agregação, que a gente estudou, você já sabe para que serve a agregação. Quando o militar vai ficar muito tempo afastado do serviço, ele deixa de ocupar a vaga, beleza? Ele se faz por ato do governador do estado. Mas o governador do estado é muito ocupado, pessoal, ou seja, ele pode delegar, ou de autoridade a qual tenha sido delegados poderes para tal. Então a lei fala assim, governador, a caneta é tua, tu que pratica esse ato aqui, esse ato administrativo. Porém, se você quiser, você pode delegar para outra autoridade. Então, como o governador tem uma pasta para cumprir, ele tem diversos eventos, ele tem
tem que administrar todo o estado ali, né? Ele vai ter que administrar. O que acontece? Esses atos aqui ele pode delegar para o comandante geral, é uma possibilidade, então ele pode delegar. Perfeito, pessoal? Por isso aqui que o gabarito está certo, porque ele falou, nessa situação hipotética, ó, o ato administrativo assinado pelo comandante geral é válido, uma vez que, segundo a legislação estatutária maranhense, a agregação do militar se faz por ato do governador, sim, mas ele fala, ó, ou de autoridade ao qual tenham sido delegados poderes para tal, exatamente como está na letra da lei. Eu vou fazer só uma observação, tá bom, pessoal? Aqui a gente está falando de delegação. A delegação ela é um ato administrativo discricionário e, é claro, ele é temporário. Que acontece o quê? A autoridade competente, que nesse caso é o governador, ele transfere apenas o exercício de determinada atribuição a outra autoridade, que no caso foi para o comandante geral. Cuidado, porque essa delegação ela não transfere a titularidade da competência. Tá bom? A competência original ela continua sendo do governador. Tá bom? Ele empresta a caneta para o comandante geral, por exemplo, ou para outra autoridade que assine por ele. Para que isso, professor? Para dar celeridade à administração. O governador tem muita coisa para fazer, vocês imaginam, pessoal. Né? Ele é o chefe do executivo estadual, pessoal. Tanto de atribuição que ele tem. Né? É muita coisa, tá bom, pessoal? Então ele transfere apenas o exercício, ele não transfere a titularidade, a competência dele ali, tá bom? A gente chama de delegação. Se vocês ouvirem falar em algum momento de avocação, porque pode acontecer, tem um artigo que trata de avocação, a delegação ela é um movimento para baixo, tá bom? Ele delega lá para baixo, né? Para alguém que está subordinado a ele. Já a avocação é um movimento para cima. O que significa avocação? É o oposto, né, da delegação. A avocação, quando você fala a autoridade avocou, ela chamou para ela, de forma temporária, uma competência que não era dela. Tá bom, pessoal? Basicamente é isso. Ela traz para ela uma competência que era lá de baixo. Tá bom? Então ela ocorre quando o superior hierárquico, ele puxa para si uma atribuição que originariamente era de responsabilidade do subordinado. Isso é avocação. Perfeito, pessoal? Vocês podem ouvir falar também durante nossas aulas. Beleza. Show de bola. Então, sexta questão, nosso gabaritozinho aqui correto. Podemos passar para a nossa sétima questão, né? Ah, senhores, tem dois institutos aqui que eu já queria falar para vocês, porque já adianta muita coisa, que é a reversão e o excedente. O que é reversão, senhores? O militar, ele foi agregado, certo? Beleza, por algum motivo. Estava afastado porque estava doente, né? Foi afastado do serviço ali, vai passar um tempo fora. Só que vamos supor que aquela situação que gerou a agregação do militar, ela acabou, cessou aquela situação. E ele vai retornar de novo, né, a ocupar a vaga, perfeito? Ele deixa de ser agregado e retorna. O que acontece? Esse ato chama-se reversão, tá bom? Reversão. Então, reversão é isso aqui, ó. Reversão é o ato pelo qual o militar agregado retorna ao respectivo quadro. Então, logo, cesse o motivo que determinou sua agregação, voltando a ocupar o lugar que lhe couber na respectiva escala numérica. Mas olha o problema. Acontece que, às vezes, o militar ele é revertido, ou seja, ele é agregado e volta a ocupar a vaga na escala hierárquica do quadro, só que acontece que, nesse momento que ele é revertido, não tem mais vaga. As vagas foram preenchidas. E aí? O que acontece? E aí? Nesse caso, ele fica nessa situação aqui. Nós chamamos de excedente. Pode acontecer dele ficar excedente. Excedente é a situação especial e transitória que automaticamente passa o militar, ó, tendo cessado o motivo que determine sua agregação, ou seja, ele vai ser revertido, né? Revertar o respectivo quadro, estando esse com seu efetivo completo. Ou seja, quando ele volta, não tem mais vaga, a vaga dele foi ocupada. E aí, ele fica nessa situação excedente, tá bom? Nós iremos falar que ele é militar excedente, tá bom? É quando não tem vaga. Basicamente o excedente é isso, ele está fora das vagas. Tem outras situações também que a gente vai estudar, ó. Quando ele aguardar a colocação a que faz juiz na escala hierárquica após haver sido transferido de quadro, estando mesmo com seu efetivo completo, é promovido por bravura sem haver vaga, porque às vezes, pessoal, tem uma promoção que é chamada promoção por bravura, que ela independe de vaga. Quando você pratica um ato, né, que ele estava fora das suas atribuições, você pode ser promovido por bravura e não precisa de vaga. Ela é uma promoção extraordinária. E aí, como não tem vaga, claro que você não vai ser prejudicado. Como você praticou um ato de bravura, você vai ser promovido.
Mas se não houver vaga, para você ser promovido, você continua promovido, só que você vai ficar aqui excedente. Quando surgir a primeira vaga, você vai lá e ocupa aquela vaga. Então, você já sabe o que é um militar, né, agregado. Quando ele retorna, ele é revestido, é a reversão, e você já sabe o que é o excedente. Já adianta muito quando a gente for fazer a correta interpretação do nosso Estatuto dos Militares. Beleza. Fernando, policial militar da ativa do estado do Maranhão, logrou êxito em um exigente concurso público e decidiu aceitar um cargo público civil permanente. A marca isso aqui, ó. Ele aceitou um cargo público civil permanente, não é temporário, viu, pessoal? Existe a diferença do cargo público civil permanente para o temporário. Aqui foi permanente, no âmbito do Poder Executivo Estadual. Após publicação do seu nome no Diário Oficial, Fernanda procurou o órgão de pessoal da corporação para regularizar sua situação funcional. Então, basicamente, ela era policial militar do Maranhão e passou em outro concurso, né? Basicamente é isso. Nessa situação hipotética, de acordo com o Estatuto dos Policiais Militares do Maranhão, Fernando, né? Eu falei Fernando, é Fernando. Será transferido para a reserva não remunerada por ato do governador, sendo sua passagem para a inatividade contada a partir da data da publicação do seu ato de nomeação para o novo cargo público civil permanente. Senhores, resolva essa questão, dá o pausa, marca certo ou errado, tá bom? Que o professor vai explicar. Senhores, eu tenho uma reserva remunerada, não tenho? Tenho. Mas eu também tenho uma reserva não remunerada, que você continua na reserva da instituição, você é policial militar da reserva, só que você é da reserva não remunerada, você não recebe salário. Por que isso acontece? Porque você era militar e você passou em outro concurso. Basicamente é isso, e assumiu esse outro concurso, beleza? Essa questão aqui, ela está quase toda correta, ela só tem um erro, porque ele fala assim, ó, sendo sua passagem para a inatividade contada a partir da data da publicação do seu ato de nomeação. O erro está aqui, não é do ato de nomeação, é da posse. É da posse, beleza, pessoal? É da posse, o erro é só esse aqui, quer ver, ó? Transferência para a reserva não remunerada, basicamente é quando você passa em outro concurso, quando você aceita um cargo público civil permanente. Cuidado, a banca vai colocar cargo público civil temporário. Não, aqui é cargo público civil permanente, passou em outro concurso, vai-se embora para sempre. Então, o servidor militar da ativa que aceitar cargo público permanente será transferido para a reserva, só que é uma reserva não remunerada, você não vai receber remuneração. O militar transferido para a reserva, nessas condições, não fará juízo à remuneração. Ora, pessoal, ser reserva não remunerada está meio óbvio, né? Não preciso nem falar, quase que uma redundância, é óbvio que vocês já sabem disso, né? A passagem do militar para a reserva, nos termos desse artigo, será efetuada por ato do governador. A questão até falou, né, que é ato do governador, ó, toda corretinha, a questão tá linda. Estilo CESP aqui, a CESP cobra desse jeito. Aí ele fala assim, ó, a passagem do militar para a reserva será efetuada por ato do governador, a contar da data da posse do novo cargo em que o militar foi investido. Então é da data da posse, marca aí, pessoal, é da data da posse. O que ele colocou aqui, pessoal? Contado a partir da data da publicação do seu ato de nomeação. Tá errado, professor, não é a mesma coisa não, nomeação e posse, jamais, meu aluno. Aqui nós temos que ser técnicos, a CESP não brinca em serviço, ela pega a letra da lei e muda uma besteira. Pessoal, a nomeação é o convite do Estado, né? Já a posse é a assinatura do contrato, lembra disso? Então, nomeação. A nomeação, ela é um ato administrativo unilateral. É o momento que a administração pública, ela publica o teu nome lá no Diário Oficial e fala assim, ó, você foi aprovado e nós temos uma vaga aqui para você. Tá bom? Só que a nomeação, ela não cria o vínculo jurídico definitivo e imediato, não. O candidato, ele não é obrigado a assumir o cargo, pessoal. Ele simplesmente pode ignorar a nomeação e perder o prazo, tá bom? Já a posse, aí é outra situação, porque a posse, pessoal, é a investidura formal. Aí eu tenho um ato bilateral que o candidato nomeado, ele comparece pessoalmente, vocês vão passar por isso, e ele assina, ó, ele assina o termo de posse e declara, eu aceito as atribuições, certo? Eu aceito meus deveres e minhas responsabilidades desse novo cargo,
tá bom? Aí é exatamente nesse momento, com a assinatura, quando ele assina, né, que o vínculo jurídico ele se concretiza. Aí a partir da posse, o indivíduo ele se torna titular daquele cargo público civil aqui, permanente, beleza? Então cuidado com nomeação e posse. Cuidado, beleza, pessoal? Cuidado. Então, o erro só tá aqui, ó. O erro só tá aqui, pessoal, ó. Só nessa partezinha aqui, ó. Que ele fala assim, ó. Ó. Tá aqui, ó. Contada a partir da data de publicação do seu ato de nomeação. Olha o que a lei fala. A contar da data de posse no novo cargo em que o militar for investido. Cuidado, pessoal. A CESP, ela derruba os candidatos assim. Eu juro para vocês que eu tenho um colega que estudava comigo muitos anos atrás, para a Polícia Militar do Ceará, muitos anos. Ele deixou de entrar por um ponto. A banca era a CESP também, tá bom, pessoal? Era a CESP. Porque tinha uma palavra lá, quando a gente vai estudar do cargo, da função e do comando, né, se eu não me engano, ele fala que é uma prerrogativa impessoal. Olha o nome, prerrogativa impessoal. A CESP botou que era uma prerrogativa pessoal, ela tirou o in, ficou prerrogativa pessoal em vez de prerrogativa impessoal. Esse meu amigo ele não viu esse detalhe. Tão simples, a questão estava todo correta, foi só esse prefixo que foi modificado. Se ele tivesse enxergado, ele teria acertado a questão e teria entrado, né? Tinha assumido o cargo, mas aconteceu que ele não conseguiu. Então, só um exemplo como a CESP ela destrói sonhos com um detalhe. Cara, é incrível, é um detalhe. Então, eu peço atenção. A CESP gosta muito de literalidade. Quando ela cobra estatuto dos militares, regulamento disciplinar, ela gosta de literalidade. No máximo, ela bota ali algumas situações hipotéticas, ela gosta também, mas não tanto. Eu pesquisei as questões que ela fez, ela gosta muito de cobrar a letra da lei. Perfeito, pessoal? Então, fiquem atentos. Show de bola. Vamos agora para a nossa 8ª questão. Os senhores estão gostando, os senhores curtem o vídeo. Agora vocês fazem parte da elite, vamos com tudo. Vamos lá. Joaquim, capitão da reserva remunerada da Polícia Militar do Maranhão. Então aqui eu tenho um capitão. Ele já é da reserva. Ao completar 70 anos de idade. Opa, ele tem 70 anos. 70 anos. De idade foi notificado pelo setor de pessoal de que passaria compulsoriamente a situação de reforma. Inconformado, Joaquim protocolou o recurso administrativo argumentando que, por ostentar a patente de oficial, possui prerrogativa legal de permanecer na reserva remunerada até atingir a idade de 72 anos. Nessa situação hipotética, de acordo com as disposições do Estatuto da PMMA sobre inatividade, o argumento do capitão Joaquim está juridicamente correto, uma vez que a passagem para a reforma ex officio aos 70 anos de idade é uma regra aplicada exclusivamente às praças da corporação, sendo garantida aos oficiais sua permanência na reserva até os 72 anos. Senhores, o Joaquim ele era um capitão da reserva e já tinha 70 anos. E ele informou que por ter 70 anos, o que aconteceu? Ele ia para a reforma. Reforma, claro, pessoal, é ex officio, tá bom? Ele ia para a reforma. Só que ele falou que por ser oficial, ele poderia ficar até os 72 anos, tá bom? De idade. Na reserva antes de ir para a reforma, né? Pessoal, é óbvio que aqui está errado. Por quê, pessoal? Aqui é a reforma por idade, tá? No artigo 124. Perfeito, quando o militar vai para a reforma, ou seja, ele estava ali na reserva remunerada, só que ele estava em uma determinada idade. Por que isso acontece? O cara está na reserva, certo? Ele está aposentado, beleza. Porém, pessoal, quando ele atinge determinada idade, o Estado tem que ir lá e reformar ele. Por quê? Porque ele não vai mais ser convocado para o serviço ativo. Não tem perigo ali, vamos supor que aconteceu um caso ali muito grave no Estado, que é chamar todo mundo da reserva. Acaba que não observa que o cara já está numa idade avançada, aí chama ele sem querer. Aí o cara está lá já um senhorzinho, bem velhinho. Imagina ser chamado para trabalhar, não tem condição, pessoal. Então, quando o cara está na reserva remunerada, ele atinge determinada idade, tem que transferir para a reforma, ele vai para a reforma de ofício. E aí eu tenho uma idade que também houve uma atualização, e eu vou trazer para vocês agora, tá bom? Basicamente está aqui, ó. A passagem do militar à situação de inatividade mediante reforma
se efetua ex officio. A reforma de que trata o artigo anterior será aplicada ao militar que, estando na reserva remunerada, atingir as seguintes idades limites de permanência na reserva remunerada. Aí ele traz um para oficiais e outros para praça. Para oficial, aí sim, aí, senhores, aqui são oficiais superiores. É só lembrar, se for oficial superior, aí é 72 anos. O militar da questão aqui citado, ele é capitão, logo ele é oficial intermediário. Então, para ele, não se aplica os 72 anos, tá bom? Não se aplica. Beleza? Então, se for major, tenente coronel e coronel, pode ficar até 72 anos. Completou 72, ele tem que ser reformado, tá bom? É a idade limite. Já para os demais postos, ou seja, para o segundo tenente, primeiro tenente, para o capitão, 70 anos tem que ser reformado, tá bom? Completou 70 anos, tem que ser reformado. E para as praças também ficou 70 anos, tá bom? A gente teve a alteração da Lei Complementar 224 de 2020 e a gente teve também uma atualização dessa medida provisória 317 de 2020, que depois se converteu na Lei 11.295 de 14 de julho de 2020, foi o que trouxe essa redação, tá bom? Confiram também junto com o professor se a atualização está correta. Eu pesquisei, pessoal, até onde eu vi é a atualização mais recente, beleza? Cuidado, meu aluno, porque eu estou falando aqui de reforma, eu não estou falando do artigo 120, porque a gente já viu. O artigo 120 é quando o cara vai para reserva, tá bom? De ofício, porque ele atingiu a idade limite, que é diferente. Aqui não, aqui o cara vai para reforma, ou seja, ele não pode mais ser convocado para o serviço ativo. Então, cuidado. Claro que a idade é maior, porque aqui o cara já está na reserva, ele já vai para reforma. Aqui, você vai ver que é menor, tá bom? E para oficiais ele divide, tá bom? Ele só dá uma idade mais avançada para o coronel, até 67 anos. Para os demais postos, 65. Para as praças, 65. Já a reforma é mais alto, até por lógica, né, pessoal? Aqui ele já está na reserva, certo? E ele vai para a reforma, para não ser mais convocado. Aí, para os oficiais superiores, 72 anos, major, tenente coronel e coronel. Os demais oficiais, 70 anos. As praças também, 70 anos. Perfeito, pessoal? Não confunda aqui. Note que eu trago tudo de mão beijada, pessoal. Para vocês é tudo bem organizado. Senhores, para preparar uma aula dessa, eu vou dizer, é o dia inteiro, pessoal, porque eu tenho que conferir a atualização, tenho que organizar, tenho que fazer toda a logística, tá bom? Então, mais uma vez, curta o vídeo, comente, compartilhe se você estiver gostando, tá bom? Beleza. E não esqueçam de adquirir essa apostila. Professor, é muito difícil de decorar essas idades, pessoal, mas isso pode cair porque é a atualização recente, né? Nós temos essa atualização que é importante. Então, assim, se você ficar só lendo, com certeza vai ser mais difícil. Então, isso aqui já tem nessa apostila em forma de questões. Então, você vai resolver tantas questões disso aqui que uma hora vai ficar fácil. Você vai aprender no automático. Quando você já vê, opa, idade da reserva remunerada, já sei. Opa, idade para reforma, já sei. Por quê? Porque você resolveu muitas questões. Então aqui você tem 100 questões bem organizadas, pessoal. Bem detalhadas. Somente por R$35. Então já vai na descrição do vídeo, já adquire. É um material que você paga tão barato e às vezes ele é o divisor de água. Você não precisa de material de R$1.000 não, pessoal. Às vezes o material mais básico, ali, mais barato, ele garante tua aprovação. Vá por mim, pessoal. Para quem já está há muitos anos nesse mundo de concurso. As tropas militares aí que são dos estados militares estaduais, eu já passei nos dois no meu estado, PM e bombeiro, o professor já tem uma experiência grande, né? Então eu já sei mais ou menos o caminho das pedras, então vá por mim. Às vezes o material mais simples ele é o que tem boa serventia para você, beleza? Então, senhores, por enquanto a gente finaliza a nossa aula aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe essa aula com muito carinho e mais uma vez, bateu 1000 visualizações, eu já vou trazer a continuação. Então eu desejo que o Senhor proteja cada um dos alunos aqui presentes, que o Senhor proteja cada pai de família, cada mãe de família. Eu sei a luta de cada um de vocês que estão presentes aqui, que querem mudar de vida, que querem seu cargo público, quer melhorar a sua vida, a vida da sua família, a vida dos seus pais, a vida dos seus filhos. E aqui eu não brinco, pessoal, não estou aqui para brincar, para ter só a mídia, não. Aqui eu quero montar um canal que muda vidas, pessoal. Hoje, nos meus alunos que eu estava dando aula para o concurso do IASES, que é Agente Socioeducativo do Espírito Santo, salário lá inicial R$6.800. Eles foram convocados agora para o curso de formação.
E eu acompanhei eles do primeiro dia do concurso até o último dia, e eu dei o meu melhor, eu dei o meu máximo por eles. E hoje eles estão colhendo, pessoal, vão mudar de vida, salário alto, né? E olha como Deus é bom. Eu estava dando aula para o IASES, que é o concurso do Espírito Santo, e durante o concurso do IASES, saiu o concurso do bombeiro, do Corpo de Bombeiro para o meu estado, o estado do Ceará. O professor foi lá, se inscreveu, não estudou um dia, pessoal, não estudei um dia sequer, porque realmente não dava para eu estudar, porque eu estava dando aula para o IASES, né? E aí, pessoal, aconteceu do professor ser aprovado sem estudar um dia, pessoal, um concurso dificílimo. Eu não sei quantos candidatos foram, porque eu não acompanhei, acho que foi 20 e poucos mil candidatos, mas para vocês terem uma ideia de todos esses candidatos, só 2.300 fizeram o requisito da banca, porque tem o perfil da banca. Somente 2.300 ou foi 2.400 no máximo fez o perfil da banca, para vocês verem o nível de dificuldade. Química, física, raciocínio lógico matemático. Eu não me lembro se tinha biologia, não estou lembrado agora, mas só matérias pesadas, legislação do Estado, direito penal militar, constitucional. Pessoal, foi uma prova boa, de alto nível, o professor conseguiu passar dando aula para outro concurso que não tem nada a ver. Pessoal, você sabe o que faz um agente socioeducativo? A gente estuda o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. São leis que nem tá longe de cair no concurso que o professor fez e mesmo assim deu certo. Vocês veem como Deus abençoa quando a gente faz o correto, quando a gente ajuda as pessoas, quando a gente faz as coisas de coração. E o professor também já é policial militar aqui no estado do Ceará. Então, senhores, façam bem pro próximo. Sempre que você for fazer alguma coisa para alguém, não queira nada em troca. Faça o bem, se dedique para fazer o melhor para as pessoas que você vai ser retribuído. Depois o Senhor vai te dar a graça e vai te dar a vitória. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço, um beijo do professor. Em breve estaremos de volta para mais conteúdos e eu estou com vocês até a data da aprovação. Eu vou estar com vocês até a posse. Entra no grupo do professor, lá vai ter reuniões ao vivo com o professor para você tirar dúvida no Google Meet, videoaula de resolução de questões ao vivo com o professor e também ensinando como que você vai organizar os seus estudos. Beleza? Tamo junto, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Valeu!